O Senhor continue prosperando sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz aqui nessa noite? Opa! Aleluia! Você está sentado do lado de uma pessoa alegre aí, amém? Fala para alguém que está alegre do seu lado, diga assim: que bom que você está aqui, meu irmão. Dá boas-vindas aí, parabéns, amém? Que bênção, que bênção. Queremos compartilhar nessa noite uma palavra sobre o caráter de um líder. E vamos ver uma história quando Deus muda o nome e a identidade de Abraão, aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 5. Não sei se você está com a Bíblia aí, seu celular, uma Bíblia impressa, mas veja aí. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu firmarei contigo a minha aliança e te multiplicarei extraordinariamente. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou com ele dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado de Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações eu te constituí. No capítulo 19, capítulo 18, verso 19, diz assim: porque eu escolhi a Abraão a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa, depois da sua partida, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a retidão, a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Olha só, aqui mostra, quando Deus muda a identidade, o caráter de Abraão, mas mostra por que Deus mudou a identidade de Abraão. Porque Deus queria levantar Abraão, e levantou Abraão para ser referencial para a sua descendência, para a sua casa, para que ele ordenasse os seus filhos depois dele. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, amado. Quando Deus, Ele nos chama, Ele tem um projeto para nós, né? E eu sei que você está sentado perto de uma pessoa que Deus tem um projeto para ela. Diga para ele aí: parabéns, você tem um projeto de Deus para a sua vida. Amém? Deus tem um projeto de Deus. Deus tem um projeto para você. Agora, Deus tinha um projeto para Abraão, fazer de Abraão pai de uma nação forte como Israel. E aqui no capítulo 18 e 19 diz que ele escolheu Abraão a fim de que ele ordenasse os seus filhos, de que ele colocasse ordem na sua casa, colocasse ordem na sua descendência. Ou seja, Deus queria imprimir na vida de Abraão um caráter, uma identidade, à altura do sonho que Deus tinha para a sua nação, chamada Israel. E Deus queria fazer primeiro na vida de Abraão. Deus primeiro quer fazer na vida do líder, para depois fazer na vida do rebanho, na vida das suas ovelhas. Então tem que começar por nós. Tem que começar por aqueles que Deus tem levantado como pais e mães espirituais dentro da igreja. Deus forja o nosso caráter. Dia a dia nós estamos debaixo do fogo refinador do Espírito Santo. Como diz lá um dos profetas da Bíblia, Malaquias, diz que quando o Senhor vier, Ele vem como a potassa do lavandeiro e o fogo do ourives. Ele vem para refinar, para tirar aquilo que não serve na nossa jornada, no nosso crescimento, porque se nós continuarmos na obra de Deus
com o nosso caráter velho. O caráter velho pode atrapalhar o projeto de Deus para a nossa vida e pode destruir tudo aquilo que Deus tem. Então Deus não queria Abraão caminhando com caráter velho, então ele tinha que tirar da vida de Abraão tudo aquilo que poderia impedir, não só ele caminhar com Deus, mas a descendência que viria depois dele. É assim conosco. Amém? Você não está aqui por um acaso, querido. Deus tem um chamado para você e para a sua vida. Como diz aqui nessa introdução. Então, toda vez que Deus nos escolhe, Deus escolheu a nós, né? Nós vemos isso. Deus trabalha em três áreas da nossa vida, quando Deus nos escolheu. Chamado, diga poder e caráter. Vamos falar novamente? Chamado, poder e caráter. Então, quando Deus, Ele nos chama para fazer a sua obra, Ele trabalha em nossas vidas nessas três áreas. Chamado. Nós vemos Deus chamando homens na Bíblia. E no Antigo Testamento, Deus chamou homens como Abraão, como Moisés, Josué, não é? Deus chamou Davi, Jeremias. Mas no Novo Testamento, todos nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 1,9. Então você tem um chamado. Na ordem do Novo Testamento, todos nós fomos chamados. No Antigo Testamento, alguns eram chamados com uma missão especial. Mas no Novo, todos nós, Pedro disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade para proclamar as virtudes do reino de Deus aqui nessa terra. Então, não é menos para nós também. Se Deus trabalhou na vida de Abraão, se teve esperança para Abraão, se Deus mudou o caráter dele, se Deus mudou a vida dele, se Deus trabalhou na identidade dele, Deus também trabalha na nossa identidade, a fim de que a gente seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai representar a identidade do céu aqui na terra. Amém? Quantos querem ser grandemente usados por Deus? Aleluia! Ah, meu amado, que privilégio nós temos hoje, nós que somos chamados debaixo da graça. Então Deus chamou esses homens, Deus também nos chama. Esse é o primeiro ponto que Deus trabalha, a convicção do nosso chamado. Segundo, a convicção do poder de Deus. E lá em Atos 1,8, ele disse: eu derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vocês receberão poder. Receberão poder para ser testemunhas, tanto em Jerusalém. O poder fala da capacitação. Poder é a capacitação, é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para fazermos aquilo que no natural, na nossa habilidade, não podemos fazer, mas através do poder nós podemos. Através do poder nós vamos realizar coisas grandes. Na hora que nascemos de novo, já recebemos o Espírito do alto, o Espírito de poder. E a cada dia que nos envolvemos com a presença de Deus, nós recebemos mais poder, mais unção, a cada dia mais e mais. Amém, queridos? Toca aí em alguém e diz assim: há poder na sua vida. Me ajuda aí a pregar. Tem poder ou não tem? Há poder na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, lá em Isaías 61 diz assim: se o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pôr em liberdade os algemados, os cativos, de liberdade da vista aos cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a trazer libertação, através dessa unção que é derramada, lá na cruz. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Então, chamado poder. Mas a terceira coisa que Deus opera, terceira área que Deus opera na vida de todo crente, diga todo crente, significa que eu e você não estamos fora desse projeto não, é o caráter de um homem de Deus, é fundamental, e esse caráter é construído através da experiência diária que nós temos com o Senhor. O caráter é edificado à medida que nós realmente vamos para a palavra, e vamos para Deus.
as circunstâncias diárias que surgem na nossa vida, que Deus permite, para aperfeiçoar o nosso caráter. Essa terra precisa de homens de Deus, de mulheres de Deus. A igreja do Senhor Jesus, eu louvo a Deus pela Igreja da Paz, irmãos. Eu sei que muita gente aqui nasceu há pouco tempo, te conhece, tem uma experiência, tem gente que tem muito mais tempo do que eu na fé, aqui, né? Eu entreguei minha vida para Jesus em 88, mas eu louvo a Deus pela a igreja que eu nasci de novo. Por quê? Porque nós temos uma referência de liderança, uma referência, um modelo. Hoje a Igreja da Paz é referência para muitos lugares, para muitas igrejas, e às vezes as pessoas, quando descobrem que tem um membro da Igreja da Paz por ali, eles querem lá, vai lá dar um testemunho na nossa igreja, porque temos nos tornado referência, igual a igreja dos Tessalônicos, né? Dos Tessalonicenses. Paulo disse, vocês se tornaram modelo para as igrejas da Acaia, da Macedônia, de todos os lugares. Vocês se tornaram exemplos, se tornaram modelos. E eu creio que o apóstolo Paulo diria o mesmo hoje da Igreja da Paz, porque tem se tornado esse exemplo, esse modelo, que muitos pastores, muitas igrejas vêm para ver, para acompanhar. O caráter de liderança, né? O caráter ministerial da igreja, isso faz diferença. Agora, eu quero te dar aqui um conceito, antes de passar para 5 áreas do caráter que Deus trabalha na nossa vida. Eu quero te dar um conceito de caráter, e um dos conceitos de caráter que mais gosto, está em um dos dicionários da língua portuguesa, que é o seguinte: caráter é o elemento que nos individualiza, nos dando características próprias. Caráter é o elemento que nos individualiza. Cada um tem um. Cada pessoa tem um caráter diferente, não é? Está crescendo, está em desenvolvimento a cada dia, nos dando características próprias. Ou seja, isso é construído ao longo dos anos, em nossa experiência com Deus. Quantos de nós, quando nós nascemos de novo, querido, a gente trouxe lá do mundo um caráter deformado, assim como Abraão, que saiu da Babilônia, mentia, não é? Ele tinha umas falhas terríveis na vida dele, uns tropeços que de vez em quando Deus precisava ter misericórdia dele para salvar a vida dele, salvar a família dele. Por quê? Porque ele tinha um caráter também muito longe daquilo que Deus projetava. Mas Deus trabalhou. E se teve esperança para Abraão, também tem esperança para mim, tem esperança para você. Amém? Tem esperança para cada um de nós. Tem jeito para nós. Agora, veja assim comigo agora, quais áreas do caráter Deus trabalha em nossas vidas. Vamos ver aqui 5 áreas do caráter de um líder, de um homem de Deus. Cadê os homens e as mulheres de Deus aqui nessa noite? Então vamos lá. Número 1, Deus trabalha no nosso caráter espiritual. Está aí no telão, não é? Caráter espiritual. O que é o caráter espiritual? É a nossa vida com Deus. Como é que vai o nosso relacionamento com Deus? A nossa vida de oração, né? A nossa intimidade, meditação na palavra. Essa é uma das áreas que nós precisamos ser referência para a vida dos nossos discípulos. Quando o pastor Geraldo começou ali dizendo para os pastores, olha, nós vamos tirar tempo com Deus lá na sede, de 8 às 11 da manhã. Não é? O que Deus espera de nós naquele tempo de 8 às 11 da manhã? Ele espera relacionamento, intimidade. Como é que está a nossa vida com Deus? Que tipo de relacionamento diário nós temos com o Senhor? O nosso relacionamento com a palavra de Deus. Nessa época que nós vivemos, queridos, esse mundo, a igreja, seus discípulos, a célula que você lidera, o setor, precisa de um líder cujo caráter espiritual está crescendo nessa área da intimidade, da comunhão, através da oração, através da palavra, através do tempo sozinho com Deus, porque um homem de Deus não é reconhecido pelas funções
pelos títulos que ele tem. Um verdadeiro homem de Deus, ele é conhecido pelo relacionamento, pelo tanto que ele se relaciona com o Senhor. Não pelos títulos, não pelos cargos, não pela posição, mas pelo tempo que ele tira através da oração com Deus, através da meditação com a palavra de Deus. Isso é o caráter espiritual. Verdadeiros pastores, verdadeiros líderes de célula, que amam o Senhor, que sobem à presença de Deus, que entram à presença de Deus para ouvir conselho, sabe, que estão na sala do trono. Nós ouvimos a palavra domingo, né? A sala do trono, que conhecem esse lugar secreto da intimidade, que antes de estar de pé diante do povo, estão de joelhos diante de Deus. Amém? Não, essa é boa. Olha para um sorridente aí do seu lado e diga assim: antes de estar de pé diante do povo, devemos estar de joelhos diante de Deus. Muita gente quer estar de pé diante do povo. Muita gente quer estar de pé diante do povo. Mas eu vou te falar uma coisa: não tem sucesso para quem estar de pé diante do povo, se não tiver estado antes de joelho diante de Deus, porque o nosso sucesso vem pela intimidade, pelo relacionamento, pelo nosso caráter espiritual, pelo tempo que nós passamos aprendendo aos pés de Jesus, todos os dias. Isso gera caráter de homem e de mulher de Deus, em nome de Jesus, amém? Tanto que nos relacionamos com o Senhor. Então diga: caráter espiritual. Segunda área do caráter, caráter familiar. Vamos repetir? Caráter familiar. Como é que eu me relaciono com a minha família? Como é que eu relaciono como pai? Como é que eu sou como pai? Como marido, se for a mulher, né? Como mãe, como esposa. Se é filho, como é que eu sou como filho? Aquele filho que dá alegria para o pai, aquela filha que dá alegria para o pai, para a mãe. O caráter familiar, como é que eu me relaciono com as pessoas que eu conheço? As pessoas que mais me conhecem são as pessoas que estão dentro de casa. Será que eu sou um bom pai, uma boa mãe, né? Um bom irmão, uma boa irmã? Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Esse caráter familiar, o relacionamento dentro de casa. Porque, veja bem, irmãos, antes de pastorear a igreja de Deus lá fora, eu preciso pastorear o coração da minha esposa. Amém? Sim ou não? Quem é casado aqui? Cadê os casados? Aleluia. Cadê os solteiros? Quem não levantou a mão, qual é o seu estado civil? O negócio é sério, não é verdade? Porque quem não é marido, mas é filho. Ou quem não é esposa, é filha. É irmão dentro de casa. O nosso relacionamento dentro de casa, como é que vai com os membros da nossa família? E não importa quanto eu sou bom no meu relacionamento com a igreja, mas não importa quanto eu sou bom no meu relacionamento com a família, dentro de casa, porque a igreja me vê no púlpito, a igreja me vê numa reunião, mas quem me vê dormindo lá na cama, deitado no sofá em algum lugar dentro de casa, é a minha família. Você já pensou como que eu vou ser na casa de Deus um líder referencial para os outros, se lá em casa é vassoura, é tesoura voadora? Então, como é o caráter familiar desse líder de multidões, desse líder que ganha almas e cuida bem delas, desse líder que é o líder da célula, mas precisa ser o líder na sua casa? Amém, queridos? Precisa ter o testemunho, porque, na final de contas, são eles que nos aprovam ou nos reprovam. São nossos filhos, são nossos cônjuges que andam conosco no dia a dia. Eles nos conhecem tão bem, e é isso que faz a diferença.
Como dizia o pastor Melvin sempre usava uma frase que era mais ou menos assim, estou parafraseando aqui a frase, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, testemunhar para o mundo inteiro, mas se não tiver o testemunho de homem de Deus, da nossa própria família, da nossa própria casa, não é verdade? Então diga assim, caráter familiar. Terceira área do caráter, caráter moral. Diga comigo, caráter moral. Como é que eu me relaciono com as pessoas do sexo oposto? O caráter moral é isso. E não somente hoje em dia, irmãos, tem um problema que a gente enfrenta na sociedade. E às vezes até dentro da igreja também. Eu sei que todo mundo aqui está crescendo, está sendo curado, está sendo abençoado. Mas não é só como se relaciona com a pessoa do sexo oposto, que não é a esposa ou o marido. Mas às vezes como a pessoa se relaciona com a pessoa do mesmo sexo. Não é? Então nós vivemos esses tempos difíceis. Hoje em dia, pessoal que defende a identidade de gênero, para mim é desvio de identidade de gênero, né? Então, como é o nosso caráter moral? Nós temos um desafio. Deixa eu contar uma historinha. 3 jovens subiram para o monte para orar. E aí um deles decidiu pedir oração dos outros. Olha, ore por mim, porque eu tenho um problema sério. Fala aí, irmão, qual é o problema sério? A gente vai orar por ti. O pessoal já quer saber logo, né? Aquela turma da curiosidade. Não, fala aí que a gente vai orar por ti. Aí ele disse assim, meu problema é o seguinte, eu não posso olhar para as meninas da igreja que eu tenho um monte de pensamento errado. Eu penso um monte de bobagem. Ah, irmão, vamos orar pelo irmão. O irmão está muito carnal, né? Vamos orar pelo irmão. Aí ora, Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa carnalidade e tal. Senhor, dê mente, pensamentos puros. O irmão, a respeito das meninas da igreja. Aí oraram lá. Aí depois o outro disse, eu também tenho uma coisa para confessar para vocês. O que é? Né, que eu não posso ver os meninos da igreja, que eu tenho um monte de pensamento impuro. Piorou a coisa, né? Aí vamos orar pelo irmão. Aí ora pelo irmão, repreende e expulsa, abençoa Deus, em nome de Jesus, dei pensamento impuro. Aí o terceiro disse, eu também quero pedir oração de vocês. Quero que vocês orem por mim. Por quê, irmão? Isso aqui é oração, que pode ser pior do que esses dois aqui, né? Não, é que eu não posso ouvir um monte de besteira dessa que vocês estão falando, que me dá vontade de sair lá no meio da igreja e falar para todo mundo essa sacanagem de vocês. O problema dele era a língua, fofocar, ouvir as novidades e passar para os outros. Então, mas falando sobre caráter moral, como é que andam os nossos olhos, como líder? Como é que a gente se relaciona com a pessoa do sexo oposto? Será que a gente não está se expondo a material, de conteúdo pornográfico na internet, no celular? Como é que a gente usa Facebook? Como é que a gente usa o WhatsApp? Essas coisas, sabe? Como é que é a nossa vida, nosso relacionamento? Quais são os sentimentos que a gente tem quando se aproxima de alguém, quando vê alguém? Nosso caráter moral. Hoje em dia, essa área tem deixado homens de Deus e mulheres de Deus, muitas vezes fracassados e derrotados, por não cuidar do seu caráter moral, da sua vida moral. Deus tenha misericórdia de nós a cada dia, para que a gente continue carregando o caráter de Deus nessa terra, e nós possamos ser, como líderes de sua igreja, referencial para aqueles que Deus tem colocado em nossas vidas. E fazer qualquer coisa para quebrar. Esaú, ele foi chamado na Bíblia, ele perdeu a bênção, não só porque ele vendeu o direito de primogenitura, mas Esaú perdeu porque ele foi chamado de, lá no livro de Hebreus, de impuro. Que ninguém seja impuro como foi
Esaú. E nessa área, nós temos que guardar o nosso coração, tendo cuidado de não nos expor a qualquer coisa que vá prejudicar a nossa vida. E às vezes, queridos, olha, deixa eu falar, como líderes, nós precisamos ter cuidado também com a nossa roupa. A gente não prega uso e costume na igreja, né? Mas nós precisamos ter cuidado. Os irmãos, tem aqueles irmãos, não é? Fortão, botar uma camisa daquela assim, mamãe, eu sou forte. Né? Eu estou olhando aqui para a minha já, para ver se não é dessas. Vou mostrar aqui o tanquinho, né? Vou andar assim, irmão. Para chamar a atenção das meninas. E as irmãs também. Se não tiver cuidado, aquela roupa que aparece já a metade dos melões, né? Como líder, nós precisamos refletir o caráter moral de Deus aqui nesse mundo, e outras coisas mais. Como disse um certo irmão, aquela roupa que estava apertada assim, que desenhava o capô de Fusca. Eu disse, o que é isso, rapaz? Então essas coisas assim, como homens de Deus, nós precisamos sempre vigiar, discipular as pessoas. A minha esposa, ela, de vez em quando ela diz, olha, essa sua roupa não está legal, né? Corrige aí, vá trocar. Por quê? Porque é perigoso. Se nós queremos que Deus edifique algo sobre a nossa vida, nós precisamos cuidar de nós. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque dessa forma você vai salvar tanto a ti mesmo, quanto as pessoas que te observam, quanto as pessoas que te ouvem. O seu testemunho de vida é muito importante, aonde você está, onde você vive, onde você anda. Amém? Diga comigo, caráter espiritual, caráter familiar, caráter moral. Terceira área do caráter de um homem de Deus, ou quarta área do caráter de um homem de Deus, caráter financeiro. Como estamos lidando com o dinheiro? Existem ganâncias dentro de nós? Como está a nossa administração familiar? Será que estamos endividados? Enrolados nos negócios, aquela bola de neve financeira, né, que a pessoa fica lá perdendo sono, muitas vezes com vergonha de passar. Eu tinha um amigo um tempo atrás aí, que ele não passava por determinada rua, ele dizia, não cara, vamos por aqui rapaz, mas por que não pode? Não, é por aqui, vamos por aqui. Depois eu fui descobrir, ele devia para uns 5, acho, naquela rua lá, lojas, naquelas lojas pequenas. Então, tendo cuidado de não contrair novas dívidas. Então, quantos compromissos atrasados, por falta de planejamento familiar. Eu não vou comprar nada até resolver esse problema aqui, até tirar esse nome que está sujo, não é? Até me organizar nessa área, porque o caráter de homem de Deus também reflete a vida financeira, a forma como nós lidamos com o dinheiro, fala muito, revela muito do nosso caráter, até em outras áreas mesmo. Então, como é que está a nossa vida financeira? Como é que está a nossa administração familiar? Como é que nós estamos tendo cuidado com nossas finanças no dia a dia, sendo dizimista fiel, sendo aquela pessoa exemplar que vai discipular os seus discípulos, vai dizer, olha, meu discípulo, como alguém fez um dia desse, disse, olha, a primeira coisa que eu fiz no meu discipulado, eu levei, era um irmão, não é pastor não, é um irmão novo na igreja. Ele disse assim,
Primeira coisa que eu fiz no meu discipulado com o meu discípulo, acho que era o primeiro discípulo dele, ele disse, eu levei logo, foi um envelope de dízimo, para ensinar ele, pastor, sabe como é que é, né? De glória a Deus. Esse é o caráter financeiro da vida do homem de Deus. Vai aprender, vamos crescer nessa área, em nome de Jesus. Pendências que precisam ser resolvidas nessa área financeira. Jesus disse em Lucas 12:15, vede que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens em que ele possui, mas em verdadeiros valores do reino de Deus. Quantos querem ter uma abundância do reino de Deus na sua vida a cada dia? Aleluia! Eu creio, irmãos, que eu estou diante de homens e mulheres de Deus que estão crescendo no caráter espiritual, no caráter familiar, no caráter financeiro, no caráter moral. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor por causa disso, porque eu creio nisso mesmo. A gente está crescendo em todas essas áreas. E a quinta área do caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um líder, é o caráter ministerial. Como é? Não só o caráter espiritual, o caráter familiar, o caráter moral, o caráter financeiro, mas o caráter ministerial. Quem tem sido os nossos frutos? Como têm sido os nossos frutos? Quem são nossos discípulos? Quem são as ovelhas que estão debaixo da nossa cobertura espiritual? Aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos tem prosperado, a nossa célula tem crescido, os nossos discípulos têm crescido, os nossos discípulos têm avançado no reino de Deus. Sabe, irmãos, temos que orar pelos nossos discípulos, porque eles são nossos frutos. Se eles crescerem, nós vamos crescer, nós vamos ter o testemunho de que realmente fizemos um bom trabalho para a glória de Deus. Mas se eles estagnarem, significa que nós falhamos o nosso discipulado. Agora, se eles crescerem, forem homens e mulheres de Deus verdadeiros, deixe eu falar uma coisa, aí o seu testemunho vai refletir na vida deles, como você vai levantar aquelas pessoas como um troféu. Olha, está aqui meu filho espiritual, minha filha espiritual, que eu investi na vida dele, isso vai ser fruto, e Jesus disse assim, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Glória a Deus. Seus frutos não vão ser poucos, não. Deus levantou você, querido, para ser um multiplicador naquela célula, para que aquilo que Ele colocou na sua mão frutifique e prospere a cada dia. E se está estagnado alguma coisa, nós queremos orar por você nessa noite, para repreender qualquer estagnação, falta de fertilidade, na área espiritual, e aí vai ter crescimento, vai ter saúde, vai ter multiplicação na sua célula, em nome de Jesus, porque para isso, eu e você fomos chamados para a glória de Deus. E hoje em dia existem pessoas que querem ministérios sem frutificar, né? Pastores sem ovelhas, ministérios sem frutos. Não. Graças a Deus pela Igreja da Paz, porque a Igreja da Paz é assim. Teve uma vez um irmão que veio de outra igreja e disse assim, a Igreja da Paz não, ele falou para mim isso, a Igreja da Paz não honra a unção ministerial de outras igrejas. Eu digo, não, negativo, não é que a gente não honra, é que aqui a gente ensina o seguinte, para ser pastor tem que ter ovelha, para ter ministério tem que primeiro ter frutos, e muita gente ora assim, dizendo assim, Senhor, qual é o meu ministério? Não tem nenhum lugar na Bíblia que a gente deva orar, qual é o nosso ministério, mas a Bíblia diz, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, queridos? Se tiver fruto, aí vai ter ministério. Se tiver ovelha, vai poder ser pastor, porque pastor sem ovelha não é pastor, biblicamente falando, não é? Então, o nosso caráter ministerial, e eu sei que eu estou diante aqui de verdadeiros pastores e verdadeiras pastoras. Quem está aqui com o seu discípulo aí do seu lado? Cadê você? Olha aí, meu irmão, levante aí, você que está com o seu discípulo, levante aí junto com ele, olha aí o seu fruto, olha aí o seu troféu, amém? Parabéns, olha aí, levanta aí, irmão, não fica com vergonha não, olha aí, olha, vamos dar uma forte salva de palmas para esses irmãos aí, estão com os seus discípulos, aleluia, aí do seu lado, glória a Deus, parabéns, aproveita e fica de pé, porque eu quero orar por você também, por todo mundo aqui nessa noite. O seu discípulo não veio hoje, mas no outro Tadel,
ele vem. E se ele veio e já foi embora, no outro Tadel você vai dizer assim, meu discípulo, vamos ficar até o final, amém? Vamos ficar até o final do Tadel, glória a Deus, que bênção, em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia fala, para concluir essa palavra, aqui, a Bíblia declara o seguinte: não vos conformeis com este século. Qualquer coisa na nossa vida, seja na área do caráter espiritual, familiar, moral, financeiro ou ministerial, ele diz aqui, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita comigo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga comigo, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.